CBN, Imposto de Renda 2018. Já está na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda. Aliás, você desde ontem já pode ter mandado a sua declaração para lá. Se mandou, tem dúvida, participe do programa, até porque dá para fazer a retificação. Se não mandou, tem dúvida, participe do programa também, milton@cbn.com.br ou o nosso WhatsApp 011 99911 9981. A Cássia Godoy está de olho às suas perguntas. Ao meu lado aqui, já tínhamos apresentado para você Antônio Gil Franco, sócio de tributos da UI, a Ernst Young. Antônio Gil, mais uma vez, bom dia. Vamos começar pelas novidades? Bom dia, claro. Porque tem muita novidade neste ano do imposto de renda. Tem boas novidades. Tem boas novidades, você falou? Tem boas novidades. Boas para quem? Para nós ou para a Receita? Isso a gente vai verificar. É verdade. É. Bom, Milton, a gente começa com a facilidade do programa de criar um ambiente integrado para você preparar o seu imposto de renda. Hoje chama-se o Meu Imposto de Renda. Então o programa, ele considerou agora, por exemplo, algumas ferramentas online, algumas ferramentas móveis que podiam ser utilizadas. Hoje você tem um ambiente chamado Meu Imposto de Renda, que vai ter em versão computador e em versão tablet smartphone. Também você já começa a encontrar na página principal, Milton, você vai ter quais são aquelas fichas que usualmente você preenche. Então o contribuinte ele já fica orientado a focar naquilo ali que ele preenche sempre. Ele pode acessar outras fichas da declaração, mas a declaração ela já ajuda o contribuinte a não ficar tão perdido nisso. Porque nós temos várias fichas naquela declaração, boa parte a gente acaba não usando. Perfeito. Declaração normal lá, é o renda quanto variável, recebe, etc. rendimentos acumulados. E ela já vem personalizada para o tipo de imposto ou de declaração que eu costumo fazer? Ela já vem pré-carregada com alguns CNPJs, por exemplo, com algumas despesas que você já costuma ter, para que você só ajuste os valores. Mas, por exemplo, aqueles médicos que você costuma utilizar, ou aquela fonte pagadora, o seu empregador, ele já vem com o CNPJ para você. Dentre as novidades também, tem aí um maior detalhamento das informações. Isso é muito interessante, Milton. A partir desse ano, ainda que não obrigatório, a Receita ela aumentou a riqueza de detalhes em bens e direitos. Não significa que você, ano passado, por exemplo, ela não fosse demandado a fazer isso. Mas esse ano, ela já separou em campos específicos algumas informações que ela vai querer a partir do ano que vem, sem dúvida. Por exemplo, com relação a bens imóveis, registro, a área, a data da aquisição. A área do imóvel? A área do imóvel. Quer dizer, tem que levantar essa documentação toda. Tem que levantar essa informação e aí já fica como um teste esse ano para que o contribuinte ele já corra atrás dessas informações. Uma boa parte já está na escritura, né? Para esse ano isso não é obrigatório, é obrigatório para o ano que vem. Perfeito, Cássia. Ainda não, mas ano que vem vai ser E o obrigatório. espaço está lá determinado, porque não é como... Eu estou pensando aqui como é que a gente fazia a declaração. Você pegava aquele espaço de bens e descrevia o seu bem. Uma Exato. casa, rua tal, etc, Exato. CEP, valor X. Exato. No tutorial até você tinha o indicativo do que era necessário, mas você tem toda a razão, Milton. Era um espaço em branco e o contribuinte ali ele podia escrever o que ele achasse. E agora você vai colocando esses dados. Agora tem campos separados para esses dados. Você falou em bens, falou em carro também? No carro, Renavan, uma aeronave, uma embarcação, etc., A a informação do informação Renavan tem de correspondente estar lá também. tem que estar lá também. Cássia Godoy. Muitas dúvidas de ouvintes. Vamos começar com a dúvida da Mara, que é a seguinte. Ela pergunta como ela deve lançar na declaração os boletos que ela pagou que estão em nome do noivo dela e são boletos referentes à compra de um apartamento, só que o apartamento está no nome dele. Ela pode lançar como doação o valor total e ele também coloca como doação, mas em espécie, já que não houve depósito do valor na conta dele? Olha, interessante, Cássia. Na verdade, como ele... E aí eu tô imaginando que são noivos, né? Como ela colocou. Se eles ainda não têm uma relação comum como casal, se não tem pelo menos uma união estável, por exemplo, que considere o bem como do casal, se é só dele, ela tá, na verdade, fazendo doações para ele. Ou um empréstimo, se for o caso, se algum dia ele for pagar de volta. Existe uma diferença na hora de lançar isso. Mas é fato. Para ter um fluxo de caixa que bate, a Receita ela vê isso, ou seja, o suporte financeiro provavelmente dele vem desse rendimento que ele recebe da noiva. Então a noiva vai colocar isso como uma doação ou eventualmente um empréstimo, ele coloca esse recebimento como um rendimento que ele está recebendo dela para conseguir justificar a aquisição desse imóvel. Lembrando que dependendo do valor, doação não enseja, por exemplo, tributação na esfera federal, mas existe na esfera estadual.
Então, quem recebe rendimentos através de doação, dependendo do montante, vai ter que pagar imposto sim, mas aí nesse caso para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. O Leão, que é nosso ouvinte e não é o do imposto de renda, quer saber o seguinte, até com base nisso que você falou, já que há necessidade de colocar mais dados ou alguns determinados dados, ser mais detalhado, ao declarar o valor do patrimônio dele, no caso um apartamento, deve declarar valor venal registrado no imóvel, no IPTU, o quanto ele pagou quando comprou o imóvel ou o quanto o mercado pagaria pelo imóvel hoje? Essa pergunta é excelente, essa pergunta é super recorrente. O valor, Milton, sempre, para esses bens que ensejam, eu vou botar até uma regra aqui para a gente facilitar o contribuinte. Sempre que você imaginar que determinado bem ele pode ser adquirido e alienado, ou seja, pode ensejar um ganho de capital, um lucro na venda, você sempre deve declarar ao valor de custo ou de aquisição. Você não vai atualizando. Isso serve para imóveis, serve para veículos, serve para ações. Então você coloca o valor de custo. Mas no caso de imóveis, como a gente está falando, você pode também ter alguns detalhes para poder atualizar esse valor. Por exemplo, benfeitorias, no caso daquelas que não são destacadas do imóvel, enfim, uma reforma, um armário embutido, etc., podem constar no valor do imóvel, você vai aumentando o custo. Se você pagou impostos para poder adquirir esse imóvel, emolumentos, etc., junto a cartórios, pode também colocar. Está financiado, está pagando juros para poder adquirir esse imóvel, pode acrescentar o valor desses juros. Agora, subir o valor por conta de flutuação de mercado, não. Outra questão que tem aparecido há bastante tempo aqui, desde que nós começamos a falar, queríamos tirar dúvidas. FGTS inativo. Marco Aurélio e outros perguntaram, preciso declarar o FGTS inativo sacado em 2017, visto que os salários que originaram esse fundo no passado já foram tributados pelo IR? Precisa, mas uma informação muito boa. Na verdade, a natureza tributária do FGTS é um rendimento não tributável, ele é isento. Então vai na ficha de rendimentos isentos, existe um campo para o FGTS. Mas por que é importante, Milton? Na verdade, foi uma renda recebida e ela pode ser utilizada, pode aparecer em outros lugares da declaração. Ela pode estar numa conta bancária, ela pode se valer para um investimento, então você precisa justificar como um rendimento isento. Tem outra dúvida de ouvinte aqui, que é a seguinte, ele não se identifica, mas pergunta, como declarar despesas médicas que foram realizadas em dezembro de 2017, mas foram reembolsadas parcialmente em janeiro deste ano? Incrível, Olha, Cássia, essa é uma das exceções que precisa se tomar cuidado. A Receita ela se pronunciou já formalmente com relação a isso. Se a despesa ela existiu no ano calendário de 2017, que é o caso, você vai colocar a despesa integral. Já em 2018, por isso o contribuinte tem que ter esse controle apurado, você entra, ou seja, em 2019, quando for fazer a declaração em 2018, esse reembolso ele entra como um rendimento. Na verdade, contabilmente falando, vai dar no mesmo. Só que a Receita ela pede para que você faça dessa forma. Aproveita todo o valor da despesa em 2017 e em 2018, quando entrar o reembolso, esse reembolso ele entra como uma renda e você paga imposto sobre isso e aí você está liquidando da mesma forma. Me chama a atenção também que há uma quantidade grande de perguntas relacionadas a microempreendedor individual, o MEI. Pegar o caso da Juliana. Abri minha microempresa individual em julho de 2017. Onde e como devo obter um informe de rendimentos? Onde e como devo declarar o que recebi? Interessante. Na verdade, o microempreendedor individual, embora ele tenha um CNPJ, ele atue como uma empresa, digamos assim, ele, na verdade, a renda é a dele mesmo. Então ele vai declarar pelo CNPJ que ele criou e é uma renda dele. Existem alguns limites de isenção, de não tributação, ele precisa se atentar a isso, mas a renda é dele. Não existe, na verdade, uma empresa que vá, por exemplo, declarar em separado. A renda do MEI é do próprio indivíduo. Ele vai colocar na sua declaração de imposto de renda. Mas aí deixa eu entender ali, naquela parte do rendimento, eu boto o CNPJ do MEI e digo, na verdade, eu mesmo estou declarando para mim o quanto eu me paguei. Exatamente. É isso que eu tenho de fazer. Você está exercendo como indivíduo, mas através de uma figura de uma microempresa individual. Você é a sua própria empresa. Exatamente, Milton. E aí tem uma pergunta ainda relacionada a MEI. Tem um ouvinte aqui que ele tem uma MEI com um valor anual de 60 mil. Ele entra nesse limite, ele tem que fazer essa declaração? Vai depender da atividade. 60 mil é um dos limites, sim, ele tem razão, mas vai depender da atividade da empresa. Ele precisa verificar na regra qual é a atividade e dependendo da atividade você tem uma limitação aí de isenção aí, sim, de não tributação. Ele está certo. Antônio Gil Franco, você começou falando de novidades. Fiquei devendo alguma novidade aqui para o nosso ouvinte? Tem mais. Olha que interessante, Milton.
Hoje, com o programa Meu Imposto de Renda, você já consegue, por exemplo, nas parcelas para quem dividir, você já consegue emitir as parcelas já com o programa. Você não precisa recorrer a gerar um boleto atualizado, um DARF, na verdade, atualizado, com o site da Receita, etc. O programa, ele já vai se atualizando, ou seja, provavelmente o que vai acontecer? Você ligou o computador, ele vai fazer uma verificação se tem uma versão mais atualizada. Atualizando aquela versão, ali já vai estar a Selic atualizada. Se você tiver que pagar alguma multa, a multa já vai ser calculada. Ou seja, o meu imposto de renda será um ambiente digital para você resolver sua vida com relação ao seu IR. Antônio Gil, e o nosso programa, a nossa programação aqui na CBN vai ajudar nisso também, a tirar todas as suas dúvidas. Perguntas que foram enviadas para cá, nós vamos reencaminhar para o e-mail ir2018@cbn.com.br, ir2018@cbn.com.br, porque em diferentes programas estaremos tirando essas dúvidas, respondendo as suas dúvidas, pode ter absoluta certeza. Antônio Gil, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, ouvinte. Antônio Gil Franco, sócio de tributos da EY, a Ernst Young, conversando com você aqui no Jornal da CBN. E vai conversar com você durante todo esse período da declaração do Imposto de Renda. Até mais.